Fala pessoal, Cieno Conar 2024, Conar completando 50 anos, é a maior feira para discutir mercado do trabalho, recursos humanos, e a gente está aqui com o privilégio de trazer para vocês que estão nos acompanhando os profissionais que são referência no mercado de trabalho, no mercado de recursos humanos, para que você possa se inspirar e pegar várias dicas, né? Porque tudo que você quer é conseguir o seu trabalho, é conseguir melhorar na profissão. E hoje, de forma super especial, eu tenho o privilégio e a honra, e não é da boca para fora, de receber uma das pessoas que eu mais admiro, passei a admirar muito. Hoje ele é uma referência e ele escolheu o caminho de compartilhar o que ele aprendeu. Ele poderia ter escolhido, ele vai contar para a gente um pouco da bagagem, poderia ter escolhido um caminho executivo, mas ele escolheu compartilhar e fazer com que mais pessoas pudessem ter uma trajetória de sucesso. Luciano Santos, super prazer em te receber. Obrigado aí pela generosidade. Deixa eu contar para vocês aqui um detalhe, tá? Sabe quando o Neymar anda em algum lugar e todo mundo para? Evento de RH, o Luciano é isso. Ele vai andando, todo mundo pede autógrafo do livro que ele vai contar. Obrigado pela presença. Bom ter você com a gente. Imagina, Dib, o prazer é meu em estar aqui. Na feira a gente tá muito linda. Eu sei que tem algumas pessoas falando que tá muito cheio, não sei o quê. Mas é compartilhamento, é troca, e muita gente querendo interagir uns com os outros. Eu, particularmente, estou adorando a feira. E obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui. Não, já falamos em outros carnavais, já conversamos em algumas outras vezes, né? E você sabe a paixão que eu tenho para dividir um pouco do que eu aprendi, e principalmente quando o assunto é carreira, gestão, liderança, quando eu tenho a oportunidade de levar ali boas práticas, novas perspectivas, ferramentas e um montão de outras coisas, com o objetivo de fazer as pessoas terem um pouquinho mais de satisfação no trabalho, eu sempre vou agarrar. Muito bom. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo aí, um pouquinho da sua trajetória. Não vai dar tempo de falar tudo, senão já ia acabar o nosso tempo aqui. Eu vou tentar trazer a versão resumida, né? Eu gosto de falar que eu sou um profissional de dois mundos. De um lado, eu tenho toda uma experiência executiva, na experiência CLT, eu passei por grandes empresas de tecnologia, eu trabalhei no UOL, no Universo Online, que muitos de vocês usam. Trabalhei 11 anos, 11 longos e incríveis anos no Google Brasil. Trabalhei 6 anos e meio na Meta, que muita gente conhece como Facebook, Instagram, WhatsApp e toda a família de aplicativos. A maior parte como executivo, como diretor de vendas de times de alta performance. Esse é o avatar executivo do Luciano. Mas eu tenho um outro, né, o Dib sabe bem disso, há alguns anos eu venho me autodeclarando que eu chamo hoje de educador corporativo. Eu sou mentor profissional, já mentorei centenas de profissionais até hoje, sou produtor de conteúdo, sou super ativo nas redes sociais, principalmente LinkedIn e Instagram. Lancei um livro chamado Seja Egoísta com a Sua Carreira, né, que tá, para muito orgulho do autor aqui, está entre os mais vendidos da categoria desde o lançamento, que eu acredito, Dib, já vai fazer 3 anos em novembro, né, desde o lançamento está em primeiro lugar, e o meu grande objetivo com esse livro era alinhar com a minha missão algo muito importante para mim, que é o que eu falei lá no começo, tentar levar um pouco mais de consciência para o mundo corporativo, para que as pessoas possam ser um pouquinho mais satisfeitas, porque eu, Luciano, particularmente acho que a insatisfação no trabalho é quase um problema de saúde pública, porque as pessoas que estão insatisfeitas no trabalho, quem são essas pessoas nos seus núcleos familiares, quem são essas pessoas nas suas comunidades, quem são essas pessoas na empresa, na sociedade como um todo. Eu falo que se a gente entender como profissional algumas coisinhas sobre como tornar a sua carreira algo de mais satisfação, a gente pode ter um impacto incrível na sociedade como um todo. Muito bom, então vocês já devem estar aí, nossa... Mas tudo tem um começo. Conta um pouco pra gente qual foi seu primeiro trabalho, se você se recorda, que foi aquele primeiro que entrou a graninha lá. Como é que começou a trajetória? A gente geralmente, né, Dib, traz ali na nossa figura pública, né, as pessoas, você não se apresenta, onde você, poxa, eu trouxe aqui as empresas de tecnologia, o que eu faço hoje como educador corporativo. Só que, lógico, todo mundo tem um começo, né, e eu fiz muitas coisas no começo da minha carreira, Dib. Pra você ter uma ideia, meu primeiro emprego, né, gente, eu tenho 47 anos, era um mundo diferente, tá? Meu primeiro emprego foi com 16 anos, trabalhando com o meu pai. Ah, mas trabalhar com o pai não é emprego. Aquele era. Eu trabalhava com meu pai tinha o que eu posso definir como uma loja itinerante, né? Meu pai vendia de tudo que tivesse na moda na época, ovo de Páscoa, panetone, calçados, roupa, jaqueta, eletrônicos chineses, quando começou a vir, né, eletrônicos da China. Meu pai vendia de tudo, só que não era uma loja, Dib. Meu pai, ele descobriu um filão que era qual? Existem empresas em que as pessoas trabalham muito, elas têm pouco tempo, então eu posso ir até a empresa que tem 2 mil funcionários, 20 mil funcionários, montar uma loja itinerante, faço acordo com o RH, as pessoas assinam, super,
desconta do salário delas, eu dou 5% para o RH fazer as festinhas, investir em treinamento, pego o resto e todo mundo ganha. Então eu trabalhei alguns anos com meu pai nisso, foi meu primeiro emprego. E era trabalho mesmo, gente, 8 horas, 10 horas, às vezes 12 horas por dia. E qual que foi o mais legal disso, Dib? Às vezes as pessoas olham em retrospectiva nesses primeiros empregos, que eu era vendedor e montador, eu carregava as caixas, eu montava tudo. Eu olho em retrospectiva, foi uma das coisas que mais me enriqueceu como profissional, porque eu precisava aprender a me organizar, eu precisava aprender a fazer conta, eu precisava aprender a atender. A gente, quando vai ficando mais velho, vocês vão entender como vendas é importante em qualquer carreira, aprender a vender, Até hoje, eu sou bom de fazer conta, por quê? Porque eu tirava as notas lá, rápido, tinha que ser rápido. Tinha que aprender, até hoje sou muito bom de ser contas. Então, esse foi o meu primeiro emprego, aprendi muito com isso e formou ali a base do Luciano e do profissional Luciano, e eu carreguei todos aqueles aprendizados comigo e carrego até hoje. Mas como é que veio essa decisão do primeiro emprego? Como é que Seu pai chegou e falou, puta, vai lá, moleque, tem que ir. Como é que foi esse processo da decisão de começar? Acho que uma parte que eu não divido muito da minha história, mas não tem problema nenhum em dividir, né? Acho que não tive a oportunidade de falar muito sobre isso ainda. Eu vim da periferia, né? Eu nasci e cresci num lugar chamado Vila Airosa, lá em Osasco. Era bem periferia, mas foi um lugar que eu fui muito feliz. E naquela época, Dib, né, trabalhar com meu pai era ao mesmo tempo uma oportunidade e uma necessidade. Então, meu pai estava ali, né, todo mundo sabe que a vida de empreendedor, às vezes, não é fácil, né? A gente tinha ali muitos movimentos econômicos naquela época, meu pai vinha ali de uma situação bem difícil, ele precisava, e o acordo que ele fez comigo é, eu preciso de alguém de confiança, alguém que trabalhe duro e eu te pago um salário. Então, foi uma junção de necessidade com oportunidade e com realmente o início de uma vida profissional, e que para mim foi o melhor negócio possível. Então, eu precisei fazer isso, fiz, aprendi, e tá comigo até hoje. Legal, e me parece que essa primeira experiência com vendas também te acabou sendo, porque depois você foi trabalhar com vendas, né? Foi o primeiro momento onde você se inspirou, viu que você já achava que tinha um jeito para vendas ou você foi descobrir só quando você estava lá? Eu sabia que eu tinha um jeito para vendas. Mesmo antes dos 16 anos? Aos 16 para os 17. Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, você percebeu? Eu percebi que aquilo ali eu gostava de convencer as pessoas, de prender atenção. Eu lembro, Dib, né, e aí tem toda uma questão de curiosidade aqui, que se der tempo a gente fala, que para mim é primordial, né, para os jovens que estão começando, né, serem curiosos. Eu sempre fui um cara muito curioso, né? Então, por exemplo, teve uma época que a gente vendia tênis de marca, Adidas, Mizuno, a gente e calçados. E eu lembro que a gente tinha um fornecedor, e esse fornecedor mandava pra gente toda a documentação dos tênis. Então tinha lá aquele Nike, tinha aquele Mizuno, tinha aquele sapato de couro, vinha com a documentação. Sabe o que eu fazia? Eu lia tudo. E aí quando o cara ia lá comprar, você sabia? Eu falava, cara, esse Mizuno aqui tem um sistema de amortecimento, não sei o que lá, que usou a borracha T-Flex, que não sei o que lá, que torna a caminhada ou a corrida muito mais eficiente. Cara, isso é o tipo de coisa que ajuda a convencer as pessoas. Então eu sabia que eu tinha a inclinação, mas eu era muito novo, eu não tinha consciência que poderia ser um caminho. Tanto que eu fiz isso por 2 anos e meio, 3 anos, e depois eu fiz um monte de outras coisas. Eu trabalhei um pouquinho na indústria, né, como operador, depois que meu pai faliu depois disso, né, fui trabalhar como operador, depois entrei na parte administrativa, trabalhei fazendo Excel, depois entrei na parte técnica, de ir lá e ajudar as pessoas a instalar Microsoft Word, Excel, que na época, gente, eram habilidades diferenciadas, sei que hoje não é, né, depois entrei no UOL como programador, fazendo sites, trabalhando com JavaScript. Então eu tentei ali fazer um monte de coisas, mas o que aconteceu no final? Depois de alguns anos experimentando várias coisas, eu de novo tive uma oportunidade de ir para o mundo de vendas, e aí eu abracei, cara, e fiz carreira. Legal. E todas essas expertises que você foi absorvendo antes de chegar na área de venda, você foi aprendendo pela necessidade? Ou não, então agora eu quero aprender a fazer tal coisa. Fui lá, fiz um curso, ou não? É assim. Eu vou responder e deixar um conselho para todo mundo aqui ao mesmo tempo, gente. Uma das coisas, quando as pessoas falam assim, Luciano, por que você teve sucesso com a sua carreira? Eu considero que eu tive muito sucesso. Eu cheguei a uma posição executiva numa empresa de tecnologia, eu fui diretor de vendas de uma empresa de tecnologia, que é um cargo muito alto, né, um cargo muito pomposo, então eu tive muito sucesso. E quando as pessoas me perguntam, né, como eu cheguei lá, né, olha em retrospectiva, o que você fez para chegar lá, quais são os elementos importantes? Tem um elemento para mim, Dib, que eu acho que fez total diferença. Eu sempre fui muito curioso. Outro dia eu estava numa apresentação, né, e uma gestora falou, Luciano, eu tenho muitos estagiários comigo,
Que conselho de carreira você deixaria para esses estagiários? E o conselho de carreira que eu deixei, seja curioso, aprenda coisas diferentes. Então, como foi a minha vida? Depois que eu trabalhei com meu pai, naquele tempo como vendedor, e fiz várias coisas diferentes, por que eu fiz várias coisas diferentes? Em todas as minhas passagens, eu tive a oportunidade de ficar. No meu primeiro emprego como operador, eu tive a oportunidade de ficar. Depois que eu fui trabalhar com a parte técnica de escritório, eu tive a oportunidade de ficar. Como programador, na época, consultor de sites, tive a oportunidade de ficar, mas não fiquei. Por quê? Porque eu tinha uma curiosidade muito grande. Você sempre queria ir além. Então ia lá, aprendi a trabalhar como operador. Tá, legal. Agora eu quero fazer uma coisa diferente. Poxa, tem uma oportunidade aqui no escritório para trabalhar com Excel, PowerPoint, ajudar com as... Tá, vou fazer isso. Aprendi a fazer aquilo. Tá, agora eu quero fazer alguma coisa diferente. Agora tem a oportunidade de fazer sites. Na época também, né? Era super complicado. Fazer site antigamente são os programadores de hoje em dia, gente. Poxa, fazer sites. Vou aprender a fazer site. Aprendi a fazer site, trabalhei um tempo com isso, poxa, não quero fazer alguma coisa diferente, até que chegou, tem uma oportunidade aqui de ir para uma outra empresa e lá você vai trabalhar com vendas e me aprofundei. E, assim, e ter tido essa curiosidade, gente, não é que eu passei por todos esses cargos e acabou, né, tudo aquilo ali foi apagado e não me... Não! O que eu aprendi como operador, o que eu aprendi como programador, o que eu aprendi dando suporte para as pessoas, tudo isso eu trouxe para minha bagagem. Esse é um ponto que as pessoas não conectam, né? Não. Tudo que a gente vive na nossa vida, e você é um exemplo disso, talvez se hoje você consegue ter essa visão enquanto executivo, é porque cada uma dessas coisas contribuiu. Até hoje, tá dentro de mim, assim, desde as coisas mais bobas, Tibi, as mais importantes. Então eu vou te dar um exemplo, né? Outro dia, eu tenho, né, muitos amigos, a gente foi fazer uma viagem, e a gente tava lá com um carro, com um porta-mala grande, e ninguém conseguia colocar as malas naquele porta-malas. Não dá. Eu falei, tira tudo. Eu tirei tudo, pum, encaixei. Cara, como que você fez isso? Como que você encaixou essas malas? Sabe como eu consegui encaixar aquelas malas? Quando eu trabalhava com meu pai, vendendo calçados, na loja itinerante, em alguns lugares a gente tinha que desmontar e montar tudo todos os dias. E uma das minhas especialidades, prática de enfiar, fazer as caixas de sapato caber nas caixas e as caixas caber em espaços. Parece besteira, gente, mas é uma coisa que eu carrego comigo até hoje. Vai saber internamente, né, que outras coisas que geram. E a maneira que eu gosto de racionalizar isso eu falo que todas as nossas experiências, os frutos da nossa curiosidade, o que a gente aprende, eu falo como se fosse uma mochilinha, Dibi. E cada conhecimento é um tufinho de lã. Sabe aquele novelo de lã que a vovó usa para fazer ali tricô? Eu falo que você vai jogando ali dentro. Quando aquilo tudo embaraça na nossa mochila, vira conhecimento e sabedoria. E eu falo que, gente, aprendam, sejam curiosos, tenham experiências quando vocês puderem, participem de projetos, participem de ONG, façam coisas diferentes que vão aguçar a curiosidade de vocês. Que vocês podem achar que aquilo não vai te servir para alguma coisa, mas vai. E como é que você foi parar no Google? Eu fui parar no Google. Essa é uma história, né, muito interessante. Eu falo que lógico, né, a curiosidade, ir atrás das coisas, etc. Mas minha história na entrada do Google, ela começou dramática. Por quê? Porque eu estava no UOL nessa época, e eu fui muito feliz no UOL. Eu trabalhei 7 anos e meio no UOL, aprendi muito lá, tinha um líder espetacular, gostava do ambiente da empresa, gostava de trabalhar lá. Só que eu já estava há 3 anos e meio, 4 anos como webmaster, que era, né, um programador, fazia sites. E eu queria fazer alguma coisa diferente. Abri uma vaga do UOL para trabalhar com links patrocinados, que era algo que o Google fazia antigamente, lembra? Que faz até hoje. Que aquelas propagandas, você digita lá, carro, aluguel de carro, aparece uma propaganda no Google. O UOL tinha uma busca muito grande dentro do portal, e eles abriram uma vaga para fazer isso. Falei, essa vaga é minha cara, é algo novo, precisa falar inglês, precisa ter uma base de comunicação, sou formado em letras, precisa ter uma base de comunicação, era a minha cara. E eu fui lá, e lá tinha uma regra antigamente, que para você aplicar para a vaga, você precisava de autorização do seu gerente. E se o seu gerente autorizasse, você tinha por obrigação pelo menos uma entrevista. Meu gerente autorizou, e eu fiquei esperando. Um dia anunciaram uma pessoa nova nessa vaga e eu não fiz a entrevista. Falei, ué. Aí fui falar com o meu gerente. Falei, Ian. Eu falei, Ian, você me tirou do processo? Não, imagina, você não te autorizei. Falei, eu não fiz entrevista, peraí que eu vou descobrir. E ele descobriu que a pessoa do RH esqueceu de colocar o meu currículo no processo. Eu fiquei tão decepcionado. Eu fiquei triste. Eu vou dizer que eu não cheguei a chorar, mas eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu lacrimejei no trabalho. Aquilo foi realmente uma decepção, porque era algo que eu queria muito. Mas olha só como o mundo é. Eu nunca tinha considerado sair do UOL até então, porque eu adorava trabalhar lá. Mas depois que isso aconteceu, eu fiquei sabendo de uma outra pessoa, de uma outra área que tinha trabalhado um tal de Google. Falei, Google? Aquela empresa nos Estados Unidos? Falei, tem Google no Brasil. O Google tinha acabado de chegar no Brasil e estava com algumas vagas abertas. Eu nunca vou esquecer, gente, eu abri o Google, o próprio Google, coloquei lá, vagas no Google Brasil. Apareceu o site, eu me inscrevi para uma vaga, fiz 10 entrevistas, até a entrevista final com o Alexandre Rohag, que era o presidente, no final,
e fui contratado para trabalhar lá. E até uma frase, uma frase que eu gosto muito de usar, Gibi, para contar esse momento. Eu falo que às vezes a gente não conseguiu o que quer um verdadeiro golpe de sorte, né? Olha só, eu tive um não ali, uma situação, mas aquilo me abriu para algo, gente, que é muito importante, sempre estar antenado para o mercado. Eu falo que foi uma infelicidade muito feliz, né? E essa é a história de entrada no Google, né? Começou com uma decepção, um erro no processo, e esse erro no processo me fez me abrir para outras oportunidades, vou lá, comecei a trabalhar no Google Brasil. Você falou que você fez letras. Me formei em letras. Que letras te ajudou na sua trajetória? Por que você escolheu letras? Curiosidade. Porque o nosso sistema educacional, né, Gibi, ele faz uma criança de 18 anos, porque principalmente homem, gente, mulher ainda é um pouco mais desenvolvida do que a gente, mas um homem de 18 anos é uma criança. Eu era uma criança com 18 anos. Eu era uma criança. Eu tinha que escolher alguma coisa. Eu gosto de ler. Fazer letras. Sim, foi assim. Fazer letras. Te ajudou quando você olha... Me ajuda até hoje. Olha só, eu falo que ter feito letras lá atrás me proporcionou hoje ser um autor com livro best-seller, um produtor de conteúdo muito lido, né? Vocês terem uma ideia, gente, eu tenho uma média de 3 milhões de visualizações por semana, né? Dos meus textos, né? Nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, né? No Instagram, e muito disso, dessa base de como escrever, de como encantar, eu trago da minha formação. De novo, tudo vai servir a gente. Me servia como um diretor na base de comunicação, me comunicava bem, eu precisava me comunicar muito por escrito em inglês e português, mas me serve mais ainda hoje com a atuação que eu tenho. Muito bom. E aí, conta um pouquinho como é que foi sua entrada no Facebook. Na Meta, né? Na Meta. Então, né, eu entrei no Google, fui muito feliz no Google, fiquei 11 anos no Google. Eu falo que eu entrei uma criança no Google e saí um homem profissional, né? Quando a gente está falando aqui de uma perspectiva de dimensão profissional. Entrei uma criança e saí um homem, saí formado de lá. Fui muito feliz, cheguei até o que a gente chamava de uma posição de head, né? Eu cuidava de um time ali de quase 100 pessoas. E só que eu falo... Né, e isso, gente, a gente aprende com o tempo, né? Mas eu quero já deixar para todo mundo refletir. Todo emprego que a gente vai ter, ainda mais no mundo de hoje, nesse mundo mais veloz, mais fragmentado, ele vai ser muito bom por um tempo, mas depois vai chegar uma hora que você fala assim, poxa, eu preciso de algo diferente. Então eu fui muito feliz no Google Brasil, eu fiquei 11 anos lá, mas o melhor emprego que a gente vai ter, se a gente ficar muito tempo nele fazendo a mesma coisa, uma hora a gente vai, eu quero um desafio novo. E chegou essa hora. E quando chegou essa hora, eu estava muito bem, eu estava muito bem com o meu líder, eu falei, será que eu vou empreender? Será que eu tiro um sabático? Será que eu faço alguma coisa? Você já tinha algo do empreender? Eu queria fazer algo diferente. Entendi. Já tinha, empreendedor já estava lá. Já estava lá. Queria fazer algo diferente. E olha só como a vida é fantástica, Gibi. Eu já estava com essas reflexões um dia, a recrutadora do Facebook me procura e falou, Luciano, a gente tem uma posição aqui... Na coincidência. Latam. E o que eu fazia no Google, eu operava Brasil. E lá eles me ofereceram uma posição que era América Latina, que eu ia trabalhar com 3 escritórios. Era Buenos Aires, Cidade do México e São Paulo. E apesar de ser a mesma coisa, eu falei, poxa, peraí. Apesar de ser um produto parecido, esse era o meu concorrente. Era o meu concorrente, eu tinha uma super curiosidade para saber como o concorrente operava. Era a possibilidade de trabalhar com 2 escritórios a mais do que eu trabalhava, uma outra cultura, uma outra língua, o desconhecido. Falei, quer saber? Vou entrar nesse processo. Entrei no processo, fiz acho que umas 7 ou 8 entrevistas, e o meu ex-líder no final, né, o Patrick, me fez uma oferta e eu aceitei, então, e foi acertado. Sempre teve uma busca pelo novo, pelo conhecimento, por se desafiar muito grande na tua trajetória, né? Sempre, sempre. E é a pauta do mundo de hoje, GB. Quando a gente olha, né, vamos voltar um pouquinho, né? A gente vem, eu falo que uma das coisas que as pessoas hoje fazem com relação ao gerenciamento das suas próprias carreiras é operar com regras antigas, né? Eu falo que isso é muito perigoso e muito dolorido, né? Então, por exemplo, eu vejo muita gente ainda hoje em dia apegada a tempo de casa, 10 anos, 15 anos. Gente, pra vocês terem uma ideia, o tempo médio de permanência das pessoas em grandes empresas de tecnologia, empresas do sonho, Google, Facebook, Apple, Amazon, é de 2 anos e 8 meses. Então, a gente ter períodos mais curtos nas empresas com maior número é a realidade do dia de hoje. Só que eu tive isso muito grande em mim sempre. Isso já tudo vinha. bem, porque tá tudo bem. As coisas hoje são mais rápidas em tudo, né? Então, os 2 anos e 8 meses, talvez, de hoje, em termos de produtividade, o que você criou, o que você gerou, talvez são os 10 do passado. Né? Exato. E assim, né? Luciano, mas pô, você está falando isso, ficou 11 anos do Google, ficou 7 anos do UOL. Gente, eu tive 10 funções diferentes do Google. Eu só não saí de lá porque eu mudei drasticamente. Eu mudei de suporte para técnico, depois para vendas. Antes eu tive um início ainda fora de vendas. E em vendas eu mudei 3 vezes de escopo. Né? Então eu mudei muito. Na Meta, mudei 2 vezes também, né? No Facebook. Mudei 2 vezes. Então, eu sempre mudei.
É que calhou de eu trabalhar em empresas que me deu a oportunidade de mudar internamente, que é uma possibilidade de mudança, super eficiente também. Então eu sempre tive isso dentro de mim. Só que eu fiz isso instintivamente. Hoje o mundo força a gente a fazer isso, né? Hoje é a pauta do mundo. Não que seja errado ficar 10 anos numa empresa, mas não é mais o normal. E nem a régua de sucesso. Então é normal hoje em dia as pessoas pularem de emprego cada 2, 3 anos. E vai ser cada vez assim. E eu falo que eu nasci com esse software adiantado. E aí quando a gente olha, quando você foi empreender dentro de tudo que você viveu. Eu vejo, aí me fala se estiver errado, o lado de vendas te deu um punch muito importante, a comunicação que tem a ver com letras te deu toda essa bagagem e todo o seu histórico em termos de grandes empresas, lidando com pessoas, foi o combo de sucesso aí. É sobre isso um pouco? Eu falo que eu sou o resultado das minhas provocações. Até nessa parte de empreender, eu sou o resultado das minhas provocações. Por quê? Né? Já adorei a maneira como você colocou isso, as fases da minha carreira. Então vamos para a próxima fase. Né? Então eu fiquei 6 anos e meio na Meta. Fui muito feliz lá, né? Cheguei numa posição de diretor. Só que chegou um tempo, na própria Meta, depois de uns 3 anos e meio, que eu falei, já está começando aquela coisinha dentro de mim, aquele empreendedor enrostido, que estava ali inativo, começou a querer acordar. E aquele Luciano que gosta de fazer coisas diferentes, começou a acordar. E eu falei, tá, eu quero fazer alguma coisa diferente. Só que eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Não, me conheço, tem alguma coisa que começou a chamar. Tá nascendo. Só que eu não consegui racionalizar na época o que queria. Se eu ia empreender, se eu tinha o sabático. Eu estava num momento muito bom. Então eu estava colhendo frutos. Né? Eu falei, cara, deixa eu colher frutos, né? Financeiros, inclusive, né? Deixa eu colher frutos aqui, né, onde eu estou hoje. Só que eu tive uma ideia que eu falo que foi o início da minha vida de empreendedor. Quando eu estava com 3 anos e meio, 4 anos de Meta, uns 2, 3 anos antes de eu sair, eu falei, eu quero fazer algo diferente. Eu preciso de um projeto diferente, eu preciso de um projeto fora do trabalho. E eu comecei a escrever no LinkedIn. Mudou a minha vida. Olha só, gente, comecei a escrever no LinkedIn. Um dia, Gibi, e também foi um acidente isso, fruto de uma provocação, de querer fazer algo novo. Um dia eu tinha 2 vagas de gerente no meu time, entrei no LinkedIn para postar, eu nem usava o LinkedIn, entrei para postar, falei, poxa, o LinkedIn é concorrente do Facebook, é rede social, né? Eu sei que é pequenininho, na época era bem menor. Falei, deixa eu dar uma olhada nesse bicho. Eu me deparei com um post de uma pessoa dando um conselho profissional horrível. Não é possível. Aí eu me senti compelido a responder. Eu respondi, falei, não, desculpa, eu não concordo, eu acho isso, isso e isso. A minha resposta ao post teve centenas de curtidas, muito mais do que o próprio post. Aquilo me deu uma ideia. Falei, poxa, eu me comunico bem, eu gosto de escrever, eu tô procurando um novo projeto. É muito natural, sempre foi muito natural para mim, as pessoas me pedirem ajuda com as suas carreiras. Ideias, perspectivas, mentorias. Sempre foi muito natural para mim. As pessoas sempre me procuram, eu vou começar a escrever sobre o mundo corporativo. Que demais. Cara. Gente, começou pequenininho, isso foi crescendo, isso tomou uma proporção enorme. É que eu lembro quando eu bati 100 mil seguidores, hoje parece pouca coisa, eu tenho 800 mil hoje, mas eu lembro quando eu bati 100 mil, né, que já era uma coisa, uau, né, dezenas de pessoas me escrevendo todos os dias. Vou lembrar que era um outro tempo. Era um outro tempo. As pessoas me escrevendo, né, e isso chegou num ponto em que as pessoas começaram a me procurar, e começaram a me rotular como cara da carreira e da liderança, né, de conselhos de mentoria, etc. E comecei a receber, dezenas, depois centenas de mensagens nas redes sociais das pessoas me contando suas frustrações, suas histórias, suas necessidades, onde doía. E chegou uma hora que eu falei, o que eu faço com isso tudo? E eu comecei a reparar que eram as mesmas dores. Ah, Luciano, tem problema com o meu chefe. Ah, Luciano, eu saio ou não saio da empresa? Eu recebi uma oferta, o que eu tenho que pensar? Ah, Luciano, eu não sei organizar minha carreira. Eu deveria planejar. Os temas foram iguais. Aí eu tive uma ideia. Falei, gente, isso aqui cresceu tanto. As pessoas me procuram com as mesmas dores. Como que eu posso escalar isso? Vou fazer um livro. Que legal. Vou fazer um livro. Escrever um livro. Então, o teu primeiro movimento do empreendedor, antes de consultoria, foi o livro? Eu nem imaginava que eu ia empreender. Falei, vou fazer um livro. Eu ainda não tinha essa... Eu sabia que eu ia parar, que talvez eu tirasse um sabático, que eu ia empreender eventualmente, mas eu não sabia, naquele momento ainda não sabia. Aí eu trabalhei no meu livro e falei, tá bom, decidi, eu vou tirar um sabático e eu vou lançar o meu livro antes de sair da empresa para ainda colher os frutos de o pedigree corporativo e o pedigree de influenciador. Uni os dois, lancei meu livro, veio pandemia, tudo errado, acabei ficando um pouco mais na empresa, mas lancei meu livro em novembro de 2021. Agora eu vou lançar meu livro, vou ficar mais 3 meses na empresa, vou sair e vou tirar meu sabático. Me pediram para ficar um tempo a mais na empresa. Acho que eu acabei, os 3 meses viraram um ano, fiquei um ano a mais na empresa, para ajudar a trazer a próxima pessoa, né? Sempre tive um bom relacionamento lá dentro, meu livro explodiu. Eu lembro que as discussões com a editora, vamos fazer 3 mil cópias ou 5 mil cópias para os 2 primeiros anos, vendeu em 20 dias. Caramba. E aí aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei. Orgânico.
assim, da minha fama nas redes sociais, no LinkedIn, e depois do boca a boca. Quando as pessoas começaram a escrever, a ler o livro, assim, o livro foi lançado em novembro de 2021. Até hoje, Dib, não tem um dia que eu não abro as minhas redes sociais e não tenha 3, 4 posts sobre o livro. Então vai muito no boca a boca, né? Então o livro até hoje, né, tá entre os best-sellers, só que aconteceu uma coisa que eu não previ também. Depois que o livro explodiu, eu comecei a ser chamado por um monte de... Não, se fosse só palestra, tava bom. Por um monte de trabalho. Nessa área de mentoria, liderança e carreira. Host de programa, fazer public post e principalmente palestra. Eu nem tinha, eu lembro quando eu peguei meu livro, abri e falei, você acha que isso aqui dá um slide, isso aqui dá um slide, não sei o que lá. Eu nunca consegui tirar meu sabático até hoje. E aí isso explodiu. Eu falei, bom, gente, eu não vou deixar passar esse momento bom, né, do lançamento, né, da explosão do livro, etc. E eu entrei de cabeça naquilo. 3 anos depois, estou eu hoje. Hoje eu tenho minha empresa como minha marca pessoal e sou sócio-diretor de uma empresa chamada Fluxus Educação, que trabalha com treinamento de líderes. Cara, que incrível, né? E aqui eu queria que você... O Luciano é um cara que merece ser acompanhado, porque no mundo, eu sempre falo que hoje a gente vive um mundo de redes sociais onde muitas coisas se criam, muitas pessoas tentam influenciar outras pessoas, mas sem profundidade, sem viver. E você é um cara que é dos caras, por isso que eu não estou fazendo média aqui não, mas não, porque é verdade, porque falta isso hoje, né? Profundidade, você viveu uma trajetória com amplas lentes diferentes de visão para hoje poder falar que sim, eu dou mentoria, eu dou palestra, porque tem uma profundidade em toda a trajetória, por isso que eu fiz questão da gente contar um pouco toda a tua trajetória. Luciano, quando você olha de tudo que você viveu, desde o teu começo até hoje, mercado de trabalho em mutante transformação, qual você acha que são hoje os principais elementos que mudaram, que quem está nos acompanhando, que é um jovem, precisa ficar atento, porque é isso que a gente está indo para esse caminho. Qual que é, você olhando sobre perspectiva? Eu poderia ficar 1 hora falando sobre isso aqui, Divi. Eu poderia ficar literalmente 1 hora falando sobre isso aqui. Mas eu vou deixar para vocês, cara, inclusive hoje, a gente está aqui no Conar, 50 anos, né? Eu dei uma palestra num dos palcos que tem aqui sobre o futuro do trabalho. E eu falei um pouquinho sobre isso. E quando eu olho, né, toda a minha trajetória, a trajetória de milhares de profissionais que trabalharam comigo, quando eu olho, né, o mercado, né, de uma perspectiva desse educador que está pensando sobre ele, né, e eu falo para as pessoas, prestem atenção nisso, eu vou trazer aqui 2 elementos. Então, o primeiro elemento, Dib, a gente vive no mundo hoje em que a gente precisa saber o que a gente quer. Eu vejo, a gente vive hoje, a gente tem alta insatisfação, alto desengajamento. Que essa nova geração... A gente tem hoje uma equação que eu falo que é perigosa. A gente tem insatisfação generalizada, a maioria das pessoas são insatisfeitas com os seus trabalhos. A gente tem desengajamento, né? No último relatório que eu li, 77% globalmente das pessoas se declaram desengajadas no trabalho. A gente tem um mundo que está mudando, né? O último relatório do Fórum Econômico Mundial fala que as habilidades para os próximos 5 anos vão mudar. 44% de total... 44% das habilidades pedidas pelo mercado de trabalho em 5 anos vão ser diferentes das habilidades de hoje. E a gente tem o 4º elemento dessa equação, as pessoas não sabem o que elas querem. E eu falo, gente, olha só, olha que fórmula explosiva. Eu estou insatisfeito, eu estou desengajado, eu não sei o que eu quero fazer. E tudo vai mudar. O mundo está mudando. O mundo está mudando. E eu não sei para que direção que ele vai ir. Então eu falo que a gente precisa levar a nossa consciência sobre o que a gente quer. E o que a gente quer não é necessariamente, eu quero ser um VP de vendas, eu quero ser um apresentador. Pode ser isso. Se for isso, é muito bom. Mas pode ser, o que me move no trabalho? O que me interessa? Quais são as coisas que me fazem querer levantar da cadeira? É essa indústria? É marketing? É aquilo? Porque se a gente não tiver pelo menos um direcionamento para onde a gente quer ir, vai ser muito difícil navegar nesse mundo de hoje, Diego. Muito difícil. E você sabe que pegando o mercado jovem, a gente vê muito isso, né? Porque o jovem chega para uma entrevista e ele quer tudo. Mas quem quer tudo não quer nada. E eu quero contratar alguém que era muito eu, né? Estar comigo, né? Então tem muito a ver com isso que você colocou. Saiba pelo menos o que te move. Saiba pelo menos o que... Poxa, eu gosto de mercado financeiro. Eu gosto de pessoas. Então, eu gosto de falar. De procurar aprofundar para ver o que você quer, o que você gosta, o que tem sentido para você. Por exemplo, né, se você vamos pegar o Luciano, tá? Sem querer ser muito autorreferente aqui. Eu quero ser conhecido como uma das referências em carreira e liderança do Brasil. Isso que eu quero. Eu sei muito bem o que eu quero, Dib. Gente, tudo que eu faço pauta isso. E aí fica mais fácil você ter estar aqui, os livros que eu leio, as pessoas que eu interajo, os projetos que eu aceito. Pauta isso. Então, ter esse norte é muito importante. Eu sei o que eu quero. E aí você consegue falar não também mais fácil. Muito. Então, eu sei mais ou menos a direção.
Às vezes eu fico insatisfeito, às vezes eu fico desengajado, mas como eu sei o que eu quero e qual é a direção que eu quero ir, então isso me traz um pouco de paz nesse mundo de hoje, sabe? Paz no mundo de hoje. Então, esse é o primeiro elemento. E a segunda coisa que eu queria deixar para todo mundo aqui, Dib, a gente está vindo de um mundo, gente, em que o especialista está perdendo espaço porque eu chamo de a era do conhecimento. Eu até fiz uma provocação hoje, né? Eu venho de um mundo, e você também vem desse mundo, Dib, em que aquele super especialista era hipervalorizado no escritório. Então, vou dar um exemplo. O cara do Excel. É verdade. O cara do Excel, né? Respira Excel, faz curso de Excel, pós de Excel, workshop em Excel, livro sobre Excel. O cara faz qualquer coisa no Excel. Gente, essa é uma área que está sendo brutalmente automatizada pela inteligência artificial. E esse cara, esse super especialista, ele conseguia com que alguns aspectos tivessem os olhos fechados para ele. Então, por exemplo, eu trabalhei com um cara que era incrível, mas era um tosco, um cara agressivo, um cara sem tato nenhum. Ninguém gostava de trabalhar com ele, eu era obrigado a trabalhar com ele, porque ele era o especialista. E a gente está indo para um mundo diferente, gente, um mundo em que o humano está sendo resgatado. A maneira como a gente interage com as outras pessoas, como eu trabalho em equipe, como eu me conecto, como eu escuto de forma genuína, como eu lido com pessoas. Isso vai se tornar cada vez mais e mais importante no mundo corporativo. Isso não é só o Luciano falando, não. É o que o relatório do Fórum Mundial está apontando, é o que os especialistas estão apontando. E tem muito a ver isso, né? Porque a gente fala muito que a gente está na era da inteligência artificial, na era da tecnologia, mas não sei se eu tenho razão e você me corrige. Eu acho que nós vamos entrar, que é o que você falou. É mais sobre as pessoas. Porque toda a parte técnica vai ser a era da tecnologia. Mas se as pessoas não tiverem os valores delas, os comportamentos delas, e não mostrarem aqui com mais personalidade, não vai sobrar muito, né? Dib, eu poderia concordar melhor com você, né? Eu falo que a gente, toda vez que alguém fala de futuro do trabalho, tem sempre o apocalíptico da AI, o apocalíptico da inteligência artificial. Vai acabar tudo, as máquinas vão comer as nossas criancinhas, eu não tenho emprego nenhum. E, gente, a gente vai ter, sim, algumas áreas que vão ser brutalmente automatizadas. Mas eu sou muito otimista, né? Eu falo que a gente está indo para uma era em que a gente vai poder resgatar um pouco do que a gente deixou para trás. Sabe o que, Dib? O nosso lado humano, gente. A gente tem a oportunidade de resgatar coisas que a gente perdeu no ambiente corporativo, que é o carinho com o outro, é a preocupação com o outro, é a conexão com o outro, é a escuta do outro, o aprendizado em colaboração, formação de verdadeiras comunidades corporativas. Olha que inspirador, gente. Então a gente tem a oportunidade de trazer esse humano de volta para o mundo corporativo. E o que eu incentivo todos vocês, principalmente para quem está começando agora, pense nisso. Pense nesses aspectos humanos. Cuidado com esse super especialista, porque ele vai ter cada vez menos espaço no mundo corporativo. Bom. Lado pessoal total, o que você odeia? O que você não gosta, que te tira do sério? Ai, gente, eu sei que o que eu vou falar agora é polêmico, mas o que tem me tirado do sério ultimamente, tá? Eu sei que essa palavra pode ser um pouco pejorativa, né, mas venham comigo que eu vou tentar me explicar. Vitimismo, Dib. Vitimismo. Mas aquele vitimismo que só vai prejudicar a você mesmo, né? E eu vou explicar aqui. Luciano, eu não cresço porque minha empresa não tem um plano de carreira. Pô, cara, tua empresa nunca vai ter um plano de carreira para você. A carreira é tua, né? A carreira é tua. A gente acabou de falar aqui, a tua carreira vai ter 40, 50 anos. Você vai ficar 2, 3 anos numa empresa. Como que uma empresa vai ter um plano de carreira para você? Eu não fiz um curso porque meu chefe nunca pediu. É tua carreira. É tua. Um dia que ele não vai ser mais seu chefe. Aquela não vai ser mais a sua empresa. E você vai estar sem aquele curso e sem aquele conhecimento. Então, assim, não, o cara só foi promovido porque ele é puxa-saco. A maioria das pessoas são promovidas porque elas são boas no que elas fazem. Olha para aquele cara ali e fala, nossa, esse cara aqui, ele fez um bom trabalho, ele se posicionou direito, ele teve boa atitude e foi promovido. O que eu posso aprender com ele? E vai ter espaço, né? E sempre vai ter espaço. Quem fizer um bom trabalho... É esse vitimismo que eu falo que só machuca você mesmo, Dib. Eu falo que é muito fácil a gente olhar para o mundo e encontrar culpados. A culpa é do Dib, que é meu chefe, a culpa é do Luciano, que é meu chefe, a culpa é da empresa, a culpa é do puxa-saco, a culpa é daquela ali que puxou meu tapete, a culpa é de todo mundo. Tá. E assim, às vezes, em casos raros acontece, mas eu falo que o primeiro lugar que a gente tem que olhar é para dentro. Qual é o meu papel de responsabilidade nisso tudo? O que eu poderia ter feito de diferente? O que eu posso aprender com o que aconteceu, ao invés de olhar para o externo e culpar? Então, uma das coisas que me tira do sério, Dib, é esse vitimismo que só machuca você mesmo e não te leva para o lugar que a gente precisa estar, principalmente nesse futuro do trabalho, no trabalho da manhã, que é esse lugar de conhecimento, de autoconhecimento e de melhoria de si mesmo constante. E o que te traz, de novo, no aspecto pessoal,
não vale falar coisa profissional. O que te traz paz, que te reenergiza? Todos nós temos, né? Qual é o teu porto de recarregar energia? Qual é a sua tomada de energia? Minha filha, cara. Minha filha. Vamos lá, né? Dois aspectos. Meus relacionamentos. Né? Eu falo que, gente, tomem cuidado com seus relacionamentos. Né? Não tem coisa. Eu tenho 47, o Gibi tá mais ou menos a mesma idade que eu. Né? Ali, um pouquinho atrás ainda, mais jovem. Né? Cultivar bons relacionamentos, né? Conforme a gente vai, né, caminhando na nossa vida, é uma das melhores coisas que a gente pode ter, sabe? Poxa, almoçar com um amigo, sentar com um primo. Cara, minha filha tem 6 anos, eu tenho um relacionamento com ela também. Poxa, passear com a minha filha, ensinar para ela sobre plantas, né? Levar ela para um lugar legal em que a gente pode trocar informações. Então, o que mais me traz paz hoje é passar tempo com os meus pais, com meu irmão, né? com as pessoas queridas ao nosso redor. Assim, eu acho que, né, eu tive uma vida muito corrida, Gibi, né? Tanto como executivo, como produtor de conteúdo. Eu tô no momento agora em que eu tô desacelerando, né? Eu tô fazendo menos coisas, menos projetos, menos palestras, ainda tô, mas tô escrevendo ainda, tô interagindo, vou continuar a fazer isso por muito tempo, mas eu abri mais espaço para os meus relacionamentos, porque eles me trazem paz, e eles me centram, eles me trazem satisfação. Você vê que e no final do dia é o que vale, né? No final, que a vida é um pouco sobre isso, né? O quanto que a gente efetivamente... As coisas mais... É clichê, mas é real, né? As coisas mais simples da vida são que trazem mais energia pra gente, né? Super, super. Puta, pegar minha filha e, né, tomar um sorvete, né? Agora, até uma coisa boba, assim, cara, é uma coisa boba, mas que me toca, cara, profundamente. A gente teve uma árvore chamada pau-ferro, numa praça aqui em frente à nossa casa, que ela rachou e tiveram que cortar. Era uma árvore linda, fazia uma sombra nova, e ficou um tronco de árvore, e essa é uma árvore que ela é oca por dentro. E tem um espaço de terra ali. Aí a minha filha, papai, mas árvorezinha. Eu falei, filha, em vez da gente chorar porque a árvore morreu, que é triste, vamos ressignificar isso? Vamos plantar ali naquele meio uma outra árvore. Aí a gente fez uma muda de abacateiro, né? A gente esperou semanas para o abacateiro. E a gente plantou abacateiro e todo dia, papai, vamos largar o abacateiro. Tá crescendo, sabe? Ia ser até simbólico, no meio daquela árvore morta, tá crescendo um abacateiro, sabe? E esses momentos, cara, em poder contribuir, em estar com ela... parece te dar tanto orgulho quanto no livro que estourou de vez. Cara, eu acho que vocês vão dar risada, gente, mas foi a coisa mais legal que eu fiz esse ano, Gibi. Foi ter plantado esse abacateiro com ela, sabe? E a simbologia. A coisa mais legal que eu fiz esse ano, cara. Olha que eu fiz coisas legais. E a simbologia que tem isso, sabe? Então, assim, gente, trabalho é importante, mas existe muita coisa fora do trabalho também que pode ser pra trazer tanta satisfação ou mais. Bom, para finalizar, você falou que você tem uma filha de 6 anos, né? Se ela tivesse sentada aqui daqui 30 anos, como é que você gostaria que ela lembrasse de você, falando igual você falou, por exemplo, do seu pai, como uma referência? Qual é o que você quer deixar para sua filha aí eu não vou falar legado, mas assim, de lembranças, né, do que você representou para ela? Obviamente que ela vai ter um baita orgulho do aspecto profissional. Sim. Isso aí é unânime, mas nos outros aspectos. Gibi, eu acho que profunda essa pergunta, né? Mas eu acho que eu gostaria que ela tivesse orgulho, ou que pelo menos ela se inspirasse em algo que é muito importante para mim. Eu falo que eu sou um baita de um privilegiado. Gibi. Tudo que aconteceu na minha vida, as oportunidades que eu tive, que eu construí, onde eu tô hoje, eu me considero um baita de um privilegiado. E o que eu tenho muito forte comigo hoje, eu quero devolver um pouco disso. Eu quero devolver um pouco do que eu ganhei, do que eu recebi. E eu faço isso tentando inspirar as pessoas, doando o meu tempo, doando financeiramente para alguns projetos que me tocam, né, e tentando dar um exemplo bom para esse mundo, né, tão confuso que a gente vive hoje, sabe? Falar que plantar uma árvore é importante, que doar para as crianças é importante, que educação é importante, que a gente, né, fortalecer as nossas comunidades em vez de odiar, se abraçar, é importante. Então eu quero que ela lembre de mim como uma pessoa que tentou ser uma força extremamente positiva, não só na vida dela, mas no mundo, para que a gente possa ter um mundo melhor. Muito bom. Cara, adorei. Obrigado pela presença, Luciano. Foi sensacional. Tenho certeza que você adorou também esse bate-papo e você viu que grandes líderes, grandes executivos, grandes pessoas, no final do dia, elas são forjadas por muita batalha, muita coragem, muita resiliência, muito foco, que você consiga continuar inspirando todos aí. Você vai deixar um recado final para quem está nos acompanhando? Gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado, Gibi. Obrigado pelo convite, pelo CIE também. Vocês fazem um trabalho absolutamente magnífico, né, com essa
força de trabalho, né, do futuro, que não só vai impactar o trabalho, mas acho que a sociedade, né, como um todo. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, né, eu estou aí nas redes sociais como @Luciano Responde ou Luciano Santos no LinkedIn, e todo dia aí trazendo uma provocação, né, um pensamento, alguma coisa para a gente tentar aí ter uma carreira melhor, que não dizer uma vida melhor. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. A gente volta então, Cieno Conar 2024. Continua acompanhando a gente.